Isso aqui que a gente vai falar agora pode ser assim, que você pensa, Gisele, eu sei, eu já conheço o meu público-alvo, mas vai muito além disso, tá? Porque às vezes conhecer seu público-alvo não é só saber que você faz peças para homem. Não, isso aí você tá na borda do seu público, tá? Mas então a gente vai aprofundar nessa questão aí, porque conhecer o público-alvo é o principal passo para você vender o seu artesanato, tá? Não acho que isso aqui é uma coisa, isso aí é normal, ou eu já sei quem é. Não, isso aqui é uma coisa que você tem que se aprofundar e conhecer a fundo a pessoa, o seu público que você quer vender o seu artesanato, né, Evandro? Mesmo porque muitas das pessoas, e isso que a gente está falando, não é só com base na nossa experiência profissional. A gente conversa com pessoas, a gente conversa com artesãos, a gente conversa com alunos e eles também trazem essas dificuldades que basicamente em algumas delas que a gente vai bater aqui também. A gente não está tirando esse assunto do limbo. Então assim, muitas pessoas não conseguem vender o trabalho delas basicamente porque ela não conhece o público, não sabe que ela precisa conhecer a pessoa pela qual ela vai destinar esse produto. Caso contrário, se ela simplesmente acredita que somente por fazer uma peça como essa daqui, por mais que seja feita com garrafa de vidro, tem todo o apelo ambiental e muitas vezes social, ela acha que a peça vai se vender sozinha sem esforço nenhum. Não, não é bem por aí. Claro que tem todo um peso quando você cria uma peça como essa usando a garrafa de vidro, um material que você recolheu do meio ambiente. Sim, isso traz muito peso para aquela criação, mas entenda que não é somente isso. Desde que ela esteja no local certo, né? Isso. Eu acho que vale até a pena a gente contar uma história rapidinho aqui, que quando a gente começou, gente, teve uma época que a gente estava tão desesperado de querer vender a peça, porque a gente fazia bijuterias, a gente estava focando em bijuterias naquela época, e a gente não conseguia vender, que a gente teve uma bela ideia, né, Evandro? Não sei, fala aí para ver se eu lembro. Qual que foi a nossa ideia? A gente, na época a gente estava morando em São Paulo, agora a gente não mora mais na capital, a gente mora mais pro interior, mas nessa época a gente estava morando em São Paulo, e aí o que acontece? A gente tinha um grupo de amigos. E esse grupo de amigos faziam parte de uma igreja, Uma né? comunidade. Uma comunidade de igreja, enfim. Não sei explicar aqui. Mas o que acontece? Essa igreja... Essa comunidade... Não, mas você nem sabe a frase que eu vou falar. É melhor falar comunidade. Por quê? Não sei. Enfim, então essa comunidade, né, é uma comunidade religiosa. Tinha muito pessoas que frequentavam e, além disso, era muito jovens, muita gente nova, assim, muito jovens e tudo mais, aquela alegria, aquele negócio. E nesse dia, um dia, ia ter um evento nessa comunidade. E aí a gente pensou, e esse evento era focado em mulheres. Então, o que a gente pensou? Bom, é mulher, vai ter um monte, pelo menos umas 500. O que a gente vai fazer? Vamos vender os nossos artesanatos, né, os nossos colares lá nesse evento, né, da igreja. E aí, não consigo falar comunidade, enfim, vocês entenderam, né, gente? Aí o que aconteceu, gente? A gente pensou, bom, a gente já sabe que é mulher, já sabe que é colar, então o que acontece? Vai dar match, vai dar rock, vai dar certo. E aí, gente, a gente fez uma barraquinha improvisada, porque a gente não fazia eventos e tal, pra gente vender, porque a gente estava desesperadamente tentando vender. E aí a gente organizou lá e tal. E aí de vez em quando esses amigos que a gente tinha ia lá dar uma olhada. E aí, como é que tá? Tá legal? E gente, o que aconteceu? A gente aprendeu muita coisa nesse evento. Então, com essa história, eu quero falar duas coisas. A primeira coisa não é a quantidade de pessoas que vai fazer você vender o seu produto. Tá? Não, lá vai bastante gente, com certeza eu vou vender. Não, porque, gente, acreditem ou não, dava para contar o número de pessoas que chegava até nossa barraquinha ali, tá? Até o lugar que a gente tava expondo nossas peças. A maioria eram os nossos amigos, pessoal que conhecia a gente, tá? E o segundo lugar, não é porque era mulher que as mulheres iam a vê-la colar. Por quê? Porque ali não era momento. As mulheres não iam ali para comprar colar.
Então, por mais que pareça que a gente foi um dia perdido, mas não foi, porque a gente aprendeu bastante coisa. Então, assim, pensa que não é a quantidade de pessoas e pensa que, tipo, não é só porque é mulher que tá ali que a mulher vai ali comprar o seu artesanato. Por quê? A mulher, dependendo do evento, a pessoa não foi ali para ver seu artesanato. Que nem nesse evento que a gente estava, a pessoa nem pensou que ia ter colar lá para vender. Tá? Então ninguém chegava nessa barraquinha para comprar nossas peças, né, Ivana? E complementando isso, já terminou essa parte. E só para você entender o quão importante é isso que a gente está falando, eu vou citar aqui outra história, vou emendar aqui com outra história de outro evento. Nesse evento aqui que a gente está falando, comunidade, pessoal, que assim, existem dois tipos de comunidade. Comunidade espaço local e comunidade grupo. O que eu estava falando de comunidade era grupo. Nessa comunidade, foi umas 500 pessoas, imagina só, as 500 pessoas saindo ali e coisa de 5, 10 no máximo foram até o nosso standzinho, nossa barraquinha. Isso que a gente está falando é muito importante porque, de fato, pessoal, quantidade não diz nada sobre a qualidade do seu produto. Se você faz um produto de qualidade e expõe no lugar onde o público não é o público certo, não importa a quantidade de pessoas que tem lá, a chance de você vender, de você ter uma boa renda através da venda do seu produto para esse público é bem baixa. Agora, olha só, já teve outro evento, um pouco depois, a gente aprendeu nesse dia, a gente aprendeu muita coisa nesse dia e decidimos, a gente vai focar em determinado público. Acho que poucos meses depois a gente foi convidado a expor numa empresa de uma fábrica que fabricava garrafa de vidro. E assim, lá trabalhavam, se eu não me engano, umas, 60, 100 pessoas somente. E nesse dia, teve um dia que em um único dia, a gente vendeu mais de R$2.200 de peças. E o que eu tô querendo? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque a história da Gi com isso já dá para você entender. O que eu tô querendo dizer com isso? Nesse evento onde tinha mais de 500 mulheres e a gente expôs colares para mulheres, aquele público para o nosso produto não era um público de qualidade. Mas já nesse outro evento que a gente fez, focando num público menor, mas um público de qualidade, teve pessoas que comprou mais de 2 peças. Teve pessoas que comprou uma, depois veio outra, aí começou o boca a boca e o pessoal veio comprando. E detalhe, as nossas peças nessa época, a gente vendia por bem menos do que a gente vende hoje. E mesmo assim a gente conseguiu em um único dia mais de R$2.200. Então assim, gente, toda essa experiência que a gente teve, essa história que a gente está contando para você, para que você, acenda uma luzinha na sua cabeça e você dê uma pensada, porque, a gente não tinha pensado nisso, a gente só tava no desespero de vender e não pensou nesses detalhes, e é esse detalhe que faz a diferença, tá? Então, e aí você pode perguntar assim, entendi, mas como que eu vou conhecer o meu público? Eu tô começando, eu não sei ainda. Gente, quando você tá começando, eu vou falar uma coisa aqui que você pode achar assim que a Gisela é doida, mas não. Quando você tá começando e ainda você não sabe o público exato que você quer vender, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer, Evandro? Testar. Alucinar. Ou seja, testar. Você vai fazer as peças e começa a testar. Observa assim, quem oferece a sua peça para uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa farmácia. Oferece a sua peça para uma pessoa que trabalha no banco. Vai testando, observa o cliente que compra, o cliente que não compra, o que o cliente fala. Se você vai participar de um evento, leva as suas peças, observe quais peças saem mais, quais peças que o pessoal nem olha, qual peça que chama a atenção e que a pessoa compra. Qual peça que o pessoal toca nela, qual peça que geralmente a mulherada pega e faz assim, no caso de acessório, faz assim para ver se fica bem nela. Isso, vai observando. Eu identifiquei que as peças que são mais neutras, em tons terrosos e menores, saem mais. Mais delicadas.
e sai mais, foca nisso. Não, observei, Gisele, que o pessoal gosta de coisa colorida, coisa extravagante aqui, não gosta de coisa delicada, não. Então faz mais esse tipo de peça. Fez? Testa. Realmente, não que você não precise fazer uma peça mais delicada, com tons mais terrosos e tal, mas a sua maior quantidade vai ser em peças coloridas, se você identificar que o seu público gosta de coisas mais coloridas. Entendeu, gente? Aí beleza, gente. Outro ponto que você tem que observar, por exemplo, não adianta você falar, né? Um outro detalhe que você observa aí na hora de você for vender, não adianta você pensar assim, eu vou vender colares femininos. Tá, beleza. Mas como que é essa mulher? Como que essa mulher se veste? Será que uma mulher que trabalha, por exemplo, uma executiva, vai usar um colar desse aqui que eu tô usando? Ou que eu fiz, ou que você fez? Você tem que estudar isso. Por quê? Porque se você identificar que o seu público é um público mais clássico, como que você vai vender uma peça, um colar, por exemplo, em uma barraquinha de feira? Dependendo da feira, né? Esse público frequenta a feira? Não sei se eu tô dando pra entender o que eu tô falando. Se a tua didática tá boa? Acho que tá. Então, assim, gente, tem que ir mais fundo. Não adianta você pensar somente que o seu público é mulher, entendeu? Será que as mulheres que vão comprar minhas peças frequentam, por exemplo, determinada loja aqui no centro da cidade que eu moro, sei lá? É esse tipo de pensamento que você tem que ter, identificar aí nas suas peças para você focar no seu público certo e não errar. Porque senão você vai atirar para tudo quanto é lado, não vai focar e pode ser que você desanime, porque você não vendeu. Mas muitas vezes não é que você não vendeu, que a sua peça não está de qualidade, a sua peça não está bonita. Você só está oferecendo para a pessoa errada. Como que você vai oferecer um kit de churrasco para uma pessoa que não come carne? Gostou dessa, né? Você tá entendendo, gente, onde que eu tô querendo chegar? Então, por isso que eu falo, gente, não conheça seu público rasamente, só na superfície, não vai mais a fundo. Onde essa mulherada gosta de ir, que lugar que ela frequenta, que roupa que ela gosta de usar. Às vezes aí na sua cidade tem uma loja que tem a ver com as suas peças, faz uma parceria. Hoje eu vou entrar em outro detalhe, né? Mas você conhecendo o seu público, você pode até fazer parcerias, por exemplo, com lojas que o público pareça com as suas peças. Mas para isso você tem que conhecer exatamente a pessoa, o público que vai comprar a sua peça, né, Evandro? Isso.